Olá, paz do Senhor, sou o pastor Luciano. Hoje estou passando aqui para fazer um breve comentário a respeito das lições bíblicas, a lição de número 7, a desconstrução da feminilidade bíblica. Eu acho muito interessante, não vou tratar de toda a lição, quero só fazer um breve comentário. Eu achei esse tema muito interessante. A lição anterior, que é a de número 6, ela trata da desconstrução da masculinidade. Um tema também muito importante que é atual hoje em dia, e que a igreja não deve perder a oportunidade de tratar a respeito disso aí. São temas que eu tenho falado deles de forma bem recorrente, constantemente eu costumo trazer à tona aqui esses temas, falar, não aqui em vídeo, é claro, mas comentar com algumas pessoas, até em razão de algumas literaturas que a gente tem acesso. Então eu achei muito oportuno fazer um comentário aqui. Eu acho que o autor foi muito feliz ao colocar esse tema, pois é um tema bem atual. Eu não vou ler toda a revista, eu quero, pois, na introdução, a escritura enaltece a mulher bíblica, a mulher cristã. Aqui quando eu começo dizendo, as escrituras apresentam a mulher virtuosa como símbolo da feminilidade. Tá lá em Provérbios 31, 10 ao 31 também. Essa mulher é retratada como um modelo de esposa fiel, mãe amorosa, administradora e empreendedora, exemplar. Porém, em tempos pós-modernos, a feminilidade bíblica vem sendo desconstruída. Aqui já falei várias vezes de desconstrução. Nós temos vários homens aí que tratam, autores, pensadores que tratam da desconstrução. Temos o Jacques Derrida, por exemplo, é um deles. Não vou tratar do Jacques Derrida aqui, mas agora no caso das mulheres, quem traz essa desconstrução são as feministas. O grupo que inclusive tem algumas mulheres cristãs, por não conhecer, acaba defendendo tais mulheres. O que acontece? Quando elas tratam a desconstrução, elas fazem com que as mulheres de verdade tenham vergonha de ser mulher. É uma coisa mais ou menos assim, tá? Ela incentiva a mulher a se desconstruir a sua beleza, deixar o seu lar. A mulher que cuida da sua casa, ela vai incutir na mente dessa mulher que ela é uma escrava, na verdade, entendeu? Que a sua posição a colocou como escrava. E é isso que trata as feministas. As feministas, elas têm esse objetivo de fazer isso, na verdade, separar as famílias. Agora, tem um livro muito interessante, eu vou até mostrar para vocês aqui, esse livro aqui, ó. Esse livro é muito interessante, Feminismo, Perversão e Subversão. É da doutora Ana Carolina Pagonolo, ela é historiadora. E aqui traz um relato de uma feminista brasileira, ou melhor, ex-feminista. Esta é muito conhecida, eu creio que vocês talvez devam conhecer, a famosa Sarah Winter, que seu nome verdadeiro é Sarah Fernanda Giovanni. Giromini, na verdade, popularmente conhecido como Sarah Winter. Essa foi uma ativista feminista, aparecia muitas vezes nua, protestando aí com outras mulheres. E aqui diz o seguinte, que a Sarah Winter, ela viajou a Kiev, né, para um treinamento onde conheceu a líder do Fêmin, Ina Tivenko, em 1990. E ao retornar ao Brasil, a ativista explicou o hábito que tinha juntamente com outros ativistas de fazer uma manifestação nua. Segundo ela, a nudez é usada pela sociedade patriarcal desde sempre, e a mulher nua ou não vende todo tipo de produto. Já que somos mulheres, em vez de vender produtos, vendemos ideias sociais. É o que ela diz aqui. Após inúmeras desilusões com o movimento e uma gravidez que poderia terminar em aborto, isso no caso de Sarah, olha o que acontece, ela acabou se convertendo. E aí ela vai dizer, esse é o movimento mais intolerante que já conheci na vida. Isso aqui já é Sarah Winter falando. Ele só dá suporte para mulheres que seguirem uma cartilha específica. Tem que ser de esquerda, não pode ser cristã, não pode ser heterossexual, e tem que começar a desconstruir a sua
estética. Olha só. E ela continua dizendo, se a mulher alisar o cabelo, se pintar, usar salto alto, tem que parar. Muitas vezes tem que deixar os pelos crescerem. Algumas mulheres se sentem confortáveis assim, outras não. Mas se você fizer, vai ter mais voz dentro do movimento. Então, eles desconstroem a sua estética, a sua crença, a sua orientação sexual, o seu posicionamento político. Tá? Isso aí é os objetivos das feministas, o que elas fazem com as pessoas. Mas interessante é que a Sarah Winter ela vai continuar dizendo algo muito interessante aqui, como ela era ativista, ela foi uma das fundadoras desse movimento aqui no Brasil. Ela continua um relato muito interessante. No livro diz o seguinte: antes militava contra o cristianismo. Olha só o que estou falando para vocês aqui a respeito do cristianismo aqui. Antes militava contra o cristianismo, em favor do aborto. Hoje convertida a Cristo, escreveu seu primeiro livro, no qual narra os bastidores e os fatos poucos conhecidos do feminismo no Brasil. Atualmente é uma das maiores lideranças pró-vida e pró-família em nosso país, lutando contra a ideologia de gênero, as drogas, a doutrinação marxista e a prostituição. Para eles, ativistas, o movimento feminista é uma síntese do ódio, histeria, mentira e sedução. Após se posicionar convictamente contra o aborto, passou a se queixar de perseguição do movimento feminista. Aí, abre um parênteses aqui, ela vai dizer, olha o que ela vai dizer. A perseguição que sofro hoje é infinitamente maior do que eu sofria. Nunca achei que tivesse que ter medo das pessoas que falam que vão proteger as mulheres. Isso aqui é uma ativista, uma ex-ativista falando, a Sarah Winter. Pois bem, mas agora tem uma coisa interessante. Quando nós partimos aqui para a lição, o autor aqui cita uma pessoa que podemos dizer que é a mãe do feminismo pós-moderno. Que o feminismo não começou com ela, o feminismo começa lá nos primórdios, muito antes. Mas eles vão citar aqui a ativista Simone de Beauvoir. E ela tem várias obras, e essas obras, na verdade, mexeu com a cabeça de muitas pessoas desse movimento. E esse movimento usa as obras dessa mulher, os argumentos dela, para defender a causa feminista. Aqui no tópico 2, a discussão da feminilidade. Diz assim: o ativismo feminista no século XIX aconteceu na Europa e nos Estados Unidos. A primeira onda do ativismo feminista, as mulheres reivindicavam direitos iguais aos homens. O primeiro a se popularizar foi o direito do voto, ou seja, o sufrágio feminista. Isso a gente chama de sufrágio feminista, tá? Você vai encontrar nesse livro também, é muito interessante. Ela reivindicava o direito ao voto. Na verdade, isso aí era só a ponta do iceberg, tá? O que elas queriam não era também direito ao voto, elas queriam muito mais nisso aí, eram outras coisas, elas tinham as outras intenções. Então, porque quando elas trata aí da questão do direito ao voto, na verdade, muitas pessoas vão se compadecer e, na verdade, inclusive algumas mulheres cristãs de boa intenção se juntou ao movimento, porque era só uma questão de direito ao voto. É uma boa causa, olha só, tudo começa assim com uma boa causa, mas você não sabe quais são as intenções que estão por trás disso aí. Então, infelizmente, muitas cristãs, muitos pastores ajudaram essas mulheres, lutaram pela causa delas, porque elas estavam buscando o direito ao voto, ok? Direito de escolher quem governa, quem vai governar, quem não vai governar, quem vai representar, quem não vai representar. É isso. E aí, continua no século XX, a segunda onda do feminismo lutou por direitos reprodutivos e liberdade sexual. A ativista Simone de Beauvoir, que nasceu em 1908 a 1986,
estabelece uma das máximas do feminismo: não se nasce mulher, torna-se mulher. Aí elas vão, com essa ideologia, elas vão dizer também que uma coisa muito interessante, nós temos que tomar muito cuidado com as palavras, muito cuidado. Ninguém é homem, ninguém é mulher. Está mulher, está homem. Eu estou homem, eu estou mulher. Quando você diz que a pessoa não olha só, mas está, ou seja, você usa a expressão de um movimento, ou seja, evolucionismo, aí entra o darwinismo, por exemplo, tá? Sempre o sujeito, as criaturas sempre em evolução, tá? Darwin pega isso aí, a teoria da evolução, aquele pensador inglês, traz isso aí, e elas vão então lançar mão dessa visão, dessa filosofia, para dizer que a pessoa está sempre em mudança, o corpo está sempre em mudança. Aliás, então você não pode dizer que você é. Então, aí você também nasce a ideologia de gênero. Quando a criança nasce, por exemplo, eles falam que você não pode dizer que é um menino, que é a menina. Porque o sexo é a pessoa que tem que escolher, ou seja, você não nasce homem, você não nasce mulher, a pessoa tem que dizer se é homem, se é mulher. Você não é homem, você não é mulher, você está homem, você está mulher, porque amanhã você não está mais. Se está agora, amanhã pode ser que não esteja, né? Ontem você foi, hoje você não é, amanhã você será uma outra coisa. Isso é o feminismo. E aí, falando de Beauvoir, tem umas coisas muito interessantes a respeito dessa autora que eu gostaria de ler para vocês. Eu não vou tomar muito tempo com isso, não vai ficar muito longo o vídeo, mas é interessante como nós entendermos um pouco o pensamento de Beauvoir, né? Mas antes de Beauvoir também tem uma outra feminista muito interessante que é do IPPF, que na verdade o movimento multinacional da morte. Para quem não sabe, a primeira clínica abortista do mundo foi fundada por uma feminista, tá? No mundo hoje é abortado mais de 56 milhões de crianças. Gente, eu estou falando de 56 milhões de crianças. Quantas pessoas tem no estado de Minas Gerais? Olha só. Quantas pessoas tem no estado de São Paulo? Você pode pegar Minas Gerais, Pernambuco, estados como o Rio, e juntar todos esses estados que não dá o número de crianças abortadas no ano. 56 milhões. São Paulo tem 11 milhões de pessoas. O estado de São Paulo todinho não dá 56 milhões. Que o Brasil tem 206 milhões. 206 milhões. Na verdade, olha só. Você pega aí 56 milhões, o Brasil tem 200 milhões, é um quarto, né, da população brasileira abortado. Tem muitos países aí que não tem 56 milhões de crianças. Você pega países como Bélgica, como acho que a França também, não estou bem certo com relação à França, mas eu acredito que a França também não tem 56 milhões de habitantes, tá? Mas é isso, são países, e as pessoas ficam falando baboseira. Então, lembre disso aqui, assassinato de criança. Mas quem trata, a abortista que trata isso aí é a Margaret Sanger, tá? Para vocês terem ideia, aqui, olha só, o legado racista da abortista de Margaret Sanger se cumpre hoje na Planet Parenthood Care. Agora, olha o que eles vão dizer aqui. Cerca de 86% das clínicas, de suas clínicas abortistas estão localizadas em bairros de negros hispânicos nos Estados Unidos. De hoje, mais negros morrem de aborto do que a soma de AIDS. Acidentes de carros, crimes, câncer e doenças cardíacas. Um bebê negro americano tem 3,75% vezes mais chance de ser abortado do que um bebê branco. A Planned Parenthood foi acusada recentemente de traficar tecidos e órgãos de bebês
abortados em suas instalações. Manifestou sua adesão pública à candidatura de Hillary Clinton. Sei lá, apoiou Hillary Clinton. É para vocês verem quem é Hillary Clinton. Agora, olha o que essa feminista diz. Olha o que ela vai dizer aqui. A declaração dela é estarrecedora. Ela diz o seguinte. Aqui está dizendo, quando publicava seus textos eugenistas, Sanger defendia que negros e pobres deveriam procriar menos. Olha só. Em seus momentos mais radicais, chegou a declarar que a ação mais misericordiosa que famílias numerosas poderiam fazer para um de seus filhos seria matá-lo, tá bom? E ao mesmo que parece muitas mulheres foram convencidas disso. Em 23 de setembro de 2008, o portal G1 divulgou que a taxa de aborto entre negros e pobres ainda é a maior em números absolutos. E, proporcionalmente, Sharon Kemp, presidente do Instituto Guttmacher, que realizou o estudo de aborto, declarou, o que ele diz. Mas, ao mesmo tempo, os abortos estão se concentrando entre as mulheres de cor e as mulheres com baixa renda. O relatório do Instituto encontrou grandes diferenças entre as mulheres brancas e as negras hispânicas. Tá? Isso aí é para vocês verem o que essa pessoa faz, o que essas mulheres fazem. Agora, vamos aqui para falar daqui da outra feminista que a gente estava falando aqui, que é tratada aqui na revista, que é a Beauvoir. A Beauvoir, ela difunde essa ideia aí do feminismo e ela vai escrever uma obra, O Primeiro Sexo, tá? E que é muito controverso, onde ela busca, então, a todo custo, destruir ou desconstruir a mulher, o padrão da mulher, o padrão bíblico da mulher, tá? E aqui, para vocês terem ideia, tem um pensador que trata aqui do primeiro sexo. Ele fala, ele lendo o livro da Beauvoir, ele fala do primeiro sexo, que ele diz assim, considera que a obra inaugural da segunda obra feminista foi o livro da francesa Beauvoir, publicado em 1949, O Segundo Sexo, conforme a vida de Simone de Beauvoir, virá a confirmar que tudo o que ela defendeu se tornou parte de uma conversa sedutora e aliciadora. A essa altura, o feminismo já assumira nos tons sexualmente revolucionários, ao ponto de Soren Kierkegaard, um existencialismo, né? Existencialista, descrevê-lo como uma ideia perigosa. Eu não vou ler o que ele fala aqui a respeito, fica muito longo, mas ele diz que é uma ideia muito perigosa essa ideia. Mas aí, Simone Beauvoir abre o seu primeiro volume, O Segundo Sexo, listando as divisões sexuais das vidas de espécies de animais. Ela faz uma comparação da vida sexual do homem, do ser humano, de alguns animais, de uma forma muito sarcástica que ela usa aqui, que não consegue esconder. Ressalta que aqueles em que os machos são mais descartáveis, ou seja, ela enaltece a mulher e nesse caso vai descartar o homem, tá? Dizer que o homem, o sexo não tem valor. É aquele discurso habitual das feministas, sempre tentando convencer a humanidade que seu sexo é indispensável e o dos homens não apenas dispensáveis, mas também detestável. Beauvoir cita os entonicídios, né? Entonicínios, a escravidão dos machos entre os edriolidíneos. É uma espécie de crustáceo que é onde os machos são escravizados. E ela usa isso aí para falar, para se referir aos homens em alguns insetos, né? Em seguida, ela apresenta as espécies nas quais os machos e fêmeas não se distinguem com nitidez, ok? Mas
o que acontece? Ela vai dizer também, Simone de Beauvoir vai dizer o seguinte, que para Simone o corpo é um fardo. Livrar-se dele é começar a se libertar. Olha só, o corpo é um fardo, livrar-se dele é começar a se libertar. Aí por isso que você vê muitas mulheres tirando o seio. É uma coisa maluca, muitas mulheres se descaracterizando. Com a maternidade não é diferente. Estamos acostumados a pensar na gestação como fonte de vida e luz, mas para ela, ao contrário, aceitar uma gravidez é aceitar a escravidão como mãe, tá? Como mãe. Ao odiar a maternidade e a feminilidade, ela odeia imediatamente o símbolo máximo dessa virtude, a Virgem Maria. Maria, mãe de Jesus. E olha o que ela vai dizer aqui. Gente, preste bem atenção no que ela vai dizer. Olha só. A virgindade de Maria tem principalmente um valor negativo. Palavras de Beauvoir. Pela primeira vez na história da humanidade, a mãe ajoelha-se diante do filho. Reconhece livremente a própria inferioridade. Ela está dizendo que Maria estava se humilhando diante de um homem. Ela não vê Jesus assim como Deus, como Filho de Deus. Ela está dizendo que Maria, ao se ajoelhar diante de Cristo, ela está se humilhando como mulher. Ela está se humilhando diante de um homem. Tá? E aí a autora, usando aqui para rebater, diz o seguinte. Olha só. É absurdo supor que Simone de Beauvoir tenha esquecido que Jesus, o filho ainda bebê, fez encurvar-se diante dele 3 reis magos. Fez sentir temor a Herodes, o rei Herodes. Fez prostrar-se no fim das contas milhares de homens poderosos que hoje repetem o ato de ajoelhar-se voluntariamente. Não foi somente Maria, mãe, que se curvou de toda forma. De toda forma, Simone se levanta claramente contra a moral cristã. Para ela, a Bíblia é responsável, em parte, pela condição de humilhação da mulher em relação ao homem, apontando para o Gênesis. Ela acusa a Bíblia de colocar a mulher em condições de servidão, e já que Adão foi criado primeiro, a mulher passa a ser secundária. Para Alice von Hildebrand, em nada surpreende que o feminismo de Simone seja anticristão, pois quando o movimento declarou guerra à feminilidade, declarou também guerra à cristandade. Dá para compreender isso aí? Vocês estão entendendo? Então, falando aqui, isso aqui ilustra totalmente o que nós aprendemos aqui nessa lição, tá? Ok. Depois, no terceiro tópico, que vai trazer as virtudes da mulher. A mulher virtuosa. Gente, mas é uma coisa muito interessante que eu queria falar para vocês. Nós temos tomado palavras emprestadas aí, e essas palavras, elas são criadas por pessoas que têm uma segunda intenção. Eu estava comentando outro dia, até falei com minha esposa, a questão do machismo, a palavra machismo. Essa palavra, ela é criada para desconstruir a masculinidade também, porque ela faz com que o homem tenha vergonha. Olha só, eu posso dizer que sou machista? Se você falar assim, se alguém disser assim, ser machista, cara, opa, não sou machista. Calma aí, mas qual o problema de ser machista? Qual o problema? Olha, vou trazer uma questão aqui para você. Aquelas pessoas que apoiam o Lula, o famoso, alguns chamam de molusco Lula, chama lulista. Quem apoiava o ex-governador de São Paulo? Nem tem mais notícia dele, o Maluf. Os malufistas. Então você tem aí esses sufixos, né? Você tem esses sufixos que é natural, para dizer uma corrente. Por exemplo, Maluf, quem apoia Maluf, malufista. Quem apoia Lula, lulista. Quem apoia Bolsonaro, bolsonarista. Ou seja, quem apoia aquela causa, né, de Bolsonaro. É comum, normal.
Agora, se você é homem, você é macho. O homem é macho. E quem se sente macho, gosta dos valores do macho, é machista. Então, eu não tenho nenhum problema em dizer que eu sou machista, ok? Agora, alto lá, vamos tomar cuidado com uma coisa. Um homem que se comporta mal, trata mal a mulher, ele não é machista. Ele é um sujeito desprezível. É um cara que precisa de crescer mentalmente. Porque a Bíblia, melhor, na Bíblia você vai encontrar ensinos para o homem, dizendo que ele tem que amar a esposa dele. O homem machista, ele tem que amar a esposa, ele tem que ter um carinho especial pela esposa. Machista, não quer dizer maltratador de mulher, mas só que deu uma outra conotação para desconstruir essa posição do homem, que tem que tem o orgulho de ser homem. A mulher, olha só, a mulher que tem orgulho de ser mulher, agora é chamada de... Aí vem as feministas para desconstruir esse orgulho delas. Fala assim, poxa, você tem orgulho de ser mulher? Gente, nós temos que acordar para a vida. Então eu sou machista. Você que é mulher, você tem que ter orgulho de ser mulher. Fêmea. Só que o feminismo, só que eles lançam a mão dessa palavra, feminismo, para as mulheres não... Para a mulher ter vergonha de dizer também isso, que ela é feminista. É uma coisa gozada. Mas só que o feminismo aí, ou feminista, nós temos feminismo, vamos chamar de feminista. E já é dado uma outra conotação para a palavra. Aí tem uma coisa muito interessante, que tem um jornalista, o Eric Zemmour, ele diz o seguinte, olha só o que ele diz, ele faz um contraponto a Beauvoir, ele vai dizer, os homens de hoje em dia, diz Zemmour, se depila, passa creme, deixa eu voltar um pouco atrás aqui, ele vai tratar do primeiro sexo aqui. Ele diz o seguinte, vamos ler aqui um trechinho para contextualizar bem a questão. Aí diz o seguinte, em seu primeiro livro, O Primeiro Sexo, ele falando do primeiro livro, do livro de Beauvoir, o ensaísta e jornalista Eric Zemmour apresenta um contraponto à posição de Beauvoir. O argumento é de fácil compreensão e os exemplos são didáticos. O segundo sexo, descrito há mais de 60 anos, tornou-se o primeiro e talvez o único, né? O autor descreve muito bem o atual estado de coisas em relação à feminização, não só dos homens em si, mas da sociedade em geral. A primeira palavra sua são categorias, há homens e mulheres, olha só. A homens e mulheres, a primeira palavra dele. Então, existe homem e existe mulher. Tá? Não existe, ele lança por terra já essa ideologia de gênero. Tá bom? Aqui, quando ele diz isso aí. Não o homem nem a mulher. Não o homem nem a mulher. Não versa o seu panfleto acerca de universais filosóficos. O que Zemmour intenta é traçar os impactos sociais pelos quais tem passado a civilização ocidental, outrora tão pujante, tão intensa e viril, por causa da queda dos valores masculinos. Para o francês, é inegável que os pressupostos de todos e de debates públicos dos corriqueiros internacionais são cravados em princípios femininos, né? Assim, prefere a paz à guerra, o diálogo à autoridade, a tolerância, a violência, a precaução ao risco. É com uma boa vontade atordoante, suspeita e meslã, que os homens fazem de tudo para realizar esse ambicioso programa, tornar-se uma mulher, como todas as outras. Olha o que ele diz. Aí ele vai dizer o seguinte, o homem de hoje em dia, diz Zemmour, se depila, passa creme, faz a sobrancelha, enfim, busca a todo custo atingir o ideal feminino. Vai para vocês verem aqui, que legal essa análise dele.
As estatísticas que o autor apresenta são incontestáveis. Atualmente, os números talvez seja muito mais alarmante do que a época da primeira edição do seu livro, em 2006. O que mais chama a atenção no primeiro sexo é a mudança antropológica pela qual em tão pouco tempo passou o homem. Perspicaz analisa, Zambu. Percebe a internalização dos comportamentos femininos nos jovens rapazes. Em conversa que travou com esses jovens, é que ele se dá conta disso. A virilidade não está mais presente neles quanto estava em nossos tempos, ou em seus tempos, né? De juventude. Mas ressalta ele, foram as feministas de sua geração as responsáveis pela criação de uma única palavra capaz de reprimir o homem, a ponto de fazê-lo envergonhar-se de si mesmo, de sua masculinidade. Trata do horripilante machista. Olha o que eu falei aqui para vocês, ó. Diante de cujo proferimento qualquer homem se sente acuado e imediatamente volta para a defensiva. Esse é o poder destruidor de um singular sopro vocal. Assim foi o modo que injetou nos homens o temor de parecer demasiadamente agressivo ou violento, afetando sobretudo a classe política. Aí ele continua dizendo, até o então líder do Partido Socialista francês, o François Hollande, apesar de homem, nada tinha de viril. Pelo contrário, destacava-se pelas suas qualidades feministas ou femininas. Era um bom gesto, simpático, obedecer ao diálogo, etc. O mesmo se aplica aos presidentes brasileiros. Aí ele vai tratar essas questões de forma muito mais difundida, que eu não vou ler aqui, então realmente vai ficar muito longa a lição. O comentário que já tem aqui 30 e poucos minutos. Então, a Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher, conforme a tua imagem. A mulher ela foi criada como ajudadora, como companheira, para ser amada, para ajudar, para estar ao lado do homem, sempre. Gente, mas tem uma coisa muito interessante. Tem uma coisa muito interessante também. Essa Beauvoir, essa maluca dessa mulher, o interessante é que ela de uma certa forma, ela reconhece que a mulher, ela é diferente. Ela é diferente, entendeu? Ela é mais fraca, que ela não pode competir com os homens, ela tem menos força, ela corre menos, a respiração dela, ela não tem tanto, como vou dizer para vocês, não tem tanta resistência respiratória, vou usar essa expressão, tá? Não é bem essa para vocês que entenderem. A mulher, magia no mergulho, tá? Ela tem menos resistência, porque a mulher, ela foi criada como mulher, ela é mulher. O homem, para ser homem, ele tem que assumir essa posição de homem. Ela diz o seguinte: é difícil entender a recorrência dos argumentos da naturalidade entre os testes de entre as teses de algumas feministas. Aí diz assim: a procriação de Simone admite, a mulher é mais fraca que os homens, ela possui menos força muscular, menos glóbulos vermelhos, menos capacidade respiratória, corre menos depressa, ergue pesos menos pesados, não há quase nenhum suporte deixa eu me perdi aqui. Então, ela corre menos depressa, ergue menos pesos pesados, não há quase nenhum esporte em que possa competir com ele. Não pode enfrentar o macho na luta. A essa fragilidade acrescenta-se a
instabilidade, a falta de controle e a fragilidade de que falamos são fatos. Seu domínio sobre o mundo portanto, mais estrito. Ela tem menos firmeza e menos perseverança em projetos, os quais é também menos capaz de executar. Isso significa que sua vida individual é menos rica, isso ela está dizendo, que a do homem. E eu não concordo aqui. Em verdade, esses fatos não poderiam ser negados, mas não tem sentido em si. Isso aqui são palavras de vovó. Tá? Ela reconhece que a mulher ela é diferente. Ela tem menos musculatura, ela não corre tanto quanto o homem. Ela não pode competir no mesmo esporte com homens, porque ela é mulher. Mas depois ela sai falando essas baboseiras todas. Amém? Então é isso. Essa foi a 7ª lição. Por último aqui vocês vão ver a mulher virtuosa, símbolo bíblico de feminilidade. Aí a mulher é um presente de Deus para o homem. A mulher, o homem não vive sem mulher. A mulher também não vive sem o homem. A mulher, ela foi criada para ser amada, para ser cuidada. Um homem que é homem, homem macho, ele olha para a mulher, ele ama a mulher, que ele sabe que é um presente que Deus deu para ele. A minha esposa é um presente que Deus me deu. É um presente que Ele me deu. Então, eu louvo a Deus pela vida dela, porque Ele me deu esse presente. E aí, a gente vê essas pessoas tentando desconstruir o que Deus criou. Forte abraço, que Deus abençoe cada um de vocês. Agora eu vou orar pela vida de vocês. Senhor maravilhoso, em nome de Jesus, que eu agradeço, Senhor, por essa oportunidade, por esse tempo. Abençoa a tua igreja, abençoa esse povo que ouve esse vídeo, que assiste esse vídeo, e que possa, Senhor Deus, passar para mais e mais pessoas. E que as pessoas, ó Senhor Deus, venham se converter de suas atitudes, seus pensamentos ruins. Em nome de Jesus te peço e te agradeço. Amém.